Deixa vocês aí no estúdio. Apostos, Ronaldo, muito obrigada. Boa noite para você, boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa. E a gente começa o JC de hoje com esse caso que tem chamado bastante atenção. Um rapaz educado, bem vestido, semblante tranquilo, está sendo procurado pela polícia. Ele aparece nas imagens de câmeras de segurança de um condomínio de luxo no bairro Meireles, em Fortaleza, onde de um único apartamento foram furtados R$45 mil em joias, relógios, perfumes importados, bolsas de grifes e também dinheiro. O crime aconteceu no mês passado e a divulgação dessas cenas pode ajudar nas investigações. O Elmar Lima, ao vivo, aqui no nosso telão, vai trazer para a gente dar outras informações. Esse caso vai trazer essas imagens. Boa noite para você, Elmar. Oi, Bianca, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Cidade. É isso, a polícia conta com a ajuda de todos que estão em casa para identificar o homem que aparece nas imagens. Ele entrou de uma maneira muito fácil em um condomínio de luxo no bairro Meireles, que é um bairro de classe média alta aqui da capital cearense. Ele aproveitou, a gente ainda não sabe como, a sair da viagem dos donos do apartamento. Ficaram 3 dias fora. Em um dos dias, ele chegou muito bem vestido, muito bem arrumado, conversando de uma forma muito educada e conseguiu adentrar lá no condomínio e chegar até o apartamento que estava desocupado. Ele não tinha chave, obviamente, então ele arrombou a porta de trás do condomínio, do apartamento, entrou e tirou tudo que podia, bolsas, dinheiro, joias, algo em torno de R$45 mil e fugiu. E a família só soube quando chegou em casa. Abriu a porta, achou que estava tudo normal, mas perceberam que a porta de trás estava arrombada. E agora a polícia procura por esse homem. Se você puder ajudar, basta ligar no 181. A sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo, mas é para a gente ficar de olhos bem abertos, viu? Volto com vocês. As imagens são bem nítidas e é possível sim, apesar da máscara, identificar esse rapaz. Obrigada, Elmar, pelas informações. Veja agora outros destaques desta edição. Mar avança em Capuí e destrói estrada. Casas e iluminação pública estão ameaçadas de desabar. O que causou incêndio na cruz da igreja de Missão Velha durante as celebrações da quarta-feira de cinzas? No JC de hoje você vai aprender a bloquear as indesejadas ligações de telemarketing. E saber quem são os fortalezenses que irão tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid a partir de amanhã. Fique com a gente, o Jornal da Cidade já está no ar. Fortaleza tem 13 bairros com alto índice de arboviroses. O que é isso? São as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Para controlar os números, hoje o prefeito José Sarto anunciou um plano de enfrentamento nesse período de chuvas. Mas durante essa coletiva de imprensa, uma declaração política de Sarto chamou mais atenção do que o próprio evento em si. O prefeito de Fortaleza disse que apoia a candidatura de Roberto Cláudio para o governo do estado nas eleições deste ano. Em tempos de pandemia da Covid-19, as atenções da Prefeitura de Fortaleza se voltam para as arboviroses, que têm deixado muita gente doente. Esse período de março até junho é que é o período que a população deve ficar atenta e continuar a ter os cuidados necessários para o combate a essas arboviroses. De acordo com o coordenador de Vigilância Sanitária da capital, Nélio Moraes, ao menos 13 bairros estão com índices elevados das arboviroses. Fortaleza apresentou, nesse primeiro LIRA, que é o levantamento de índice rápido, 2,3. Mas o que significa 2,3? Significa ameaça. Nós temos um índice confortável quando ele é abaixo de 1. E nesse período do ano, quando cai as chuvas, a tendência do índice normalmente é aumentar. E desse 2,3 você estratifica. 13 bairros estão acima de 4%, porque quando você tem acima de 4%, aí o risco iminente de instalação de processos epidêmicos. Os sintomas das arboviroses variam muito, sendo os mais comuns febre, dor de cabeça, mal-estar, dor nas articulações, manchas vermelhas no corpo e vômito. A qualquer sinal desses sintomas, o mais indicado é procurar uma unidade de saúde. Diante do atual cenário, Sarto anunciou o plano de enfrentamento às doenças. Nós temos agora
com essa reunião, definido a intensificação dessa capacitação dos nossos servidores, a alerta que nós temos chamado para o chikungunya. A gente deve lembrar agora que nós estamos nesse período que as arboviroses podem aparecer, principalmente nesse caso, a chikungunya. Após anunciar o plano de enfrentamento às arboviroses na capital, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, deu a sua opinião pessoal e deixou bem claro a sua predileção pelo novo sucessor estadual. O Roberto, além de ter sido o maior prefeito da história da cidade, que deverá ser reconhecido com o tempo a respeito disso, tem qualificação, juventude, experiência, 8 anos prefeito, e tem, como presidente da Assembleia, o conhecimento do Ceará como poucos têm. Então, os outros nomes são fantásticos nomes, e esse é o pensamento que eu compreendo que é melhor para o Ceará. Entretanto, quem deve escolher é o partido, é a dinâmica partidária. Depois dessa declaração, o governador Camilo Santana veio a público para dizer que se trata de um apoio pessoal do prefeito Sarto a Roberto Cláudio e que o nome do candidato apoiado pelo grupo político, do qual ambos fazem parte, será divulgado no momento certo, em respeito aos demais pré-candidatos e aliados. Além de Roberto Cláudio, estão na disputa da candidatura à sucessão de Camilo a vice-governadora do estado, Isolda Sela, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão. Voltando a falar sobre saúde, a virose da mosca está deixando muita gente doente em Fortaleza. E para evitar a contaminação, uma dica é fundamental: manter a higiene. Neste posto de saúde, no bairro Itaperi, que atende o público do Dendê, somente nesta quinta-feira 3 pessoas deram entrada com sintomas de doença diarreica. Nesta época do ano, a DDA, associada a enjoo, cólica, vômito e até febre, são comuns, porque passamos a ter contato com a virose da mosca. O inseto se prolifera mais, mas não é só isso. Em parte, a falta de cuidados com a higiene explica como a virose se espalha rápido. Esta médica informa a quem recorrer se aparecer algum sintoma. A gente viu que está chegando o caso devido ao período chuvoso. Sintomas leves como cefaleia, dor abdominal leve, dor de cabeça, náusea e vômitos. Tem que procurar a unidade básica de saúde para a gente poder orientar sobre casos mais graves para esses pacientes não piorarem, né? Em Fortaleza, o alerta vermelho se acendeu. Até agora, foram 28.458 notificações de virose da mosca. E os atendimentos nas unidades básicas de saúde também são um bom indicativo. Para se ter uma ideia, em janeiro foram 936 atendimentos. Em fevereiro, esse número subiu para 3.127. Crianças e idosos são os que podem desenvolver formas mais graves da virose. E o que preocupa as autoridades de saúde, além do aumento do número de casos, é a desidratação severa, que pode ser provocada nos grupos vulneráveis e que podem complicar a recuperação. Sempre nós temos aumento de casos de diarreia aguda, né? Ou gastroenterite aguda, né? E isso é muito relacionado ao período chuvoso. A mosca, apesar de não ser a única vilã ou a única responsável, a gente sabe que é uma das principais pelo grande número de insetos, por conta da questão do lixo. A desidratação no adulto, se for uma desidratação leve, a gente precisa controlar até aumentando a ingesta de água, por exemplo, né? Só que quais são esses sintomas que a gente tem que estar alerta, né? Uma sede intensa, boca seca, diminuição da urina, né? O idoso, como eu falei, a criança pequena são as populações mais frágeis por conta de uma desidratação. E a gente sempre orienta a procurar atendimento na unidade de saúde. 700 quilos de queijo coalho transportados em más condições de higiene e sem refrigeração foram apreendidos na BR-116 em Chorozinho, na região metropolitana de Fortaleza. Os policiais rodoviários federais pararam o caminhão em uma fiscalização de rotina. Dentro do baú, encontraram a mercadoria que nem tinha embalagem. Estava diretamente sobre o assoalho, apenas coberta com uma lona. A carga também não possuía selo sanitário ou documentação fiscal e aí o motorista acabou detido. E os bombeiros de Itapipoca, no litoral oeste do estado, foram acionados para uma ocorrência
incomum, mas que precisava ser atendida. Resgatar um porquinho da Índia que fugiu de casa e acabou caindo no poço do elevador. As equipes usaram cordas de rapel para descer lá no poço e tirar o bichinho lá de dentro e depois o animal foi devolvido para a família. E por falar em ocorrências inusitadas, todos os dias aparecem crianças fazendo travessuras para os bombeiros resolverem. Você vai ver agora 2 casos em que elas colocaram o dedo onde não deveriam e acabaram ficando com a mão presa. No Bom Jardim, em Fortaleza, uma menininha de 2 anos encontrou esse suporte de ar-condicionado e achou que o dedinho dela encaixava certinho nos furos. Encaixou, mas encaixou tão bem que não saiu mais. Os bombeiros então foram acionados, cortaram a peça e soltaram o dedinho dela. O outro caso foi no bairro Guajeru, também na capital. O garotinho de 6 anos colocou o dedo no espelho da torneira do banheiro. Aquela pecinha de metal que fica entre a pia e a torneira, pois é. Mais um trabalho para os bombeiros, que cortaram a peça e liberaram o dedo da criança. Tem que estar sempre de olho, né? Senão eles aprontam dessas. E a cruz da torre da igreja de Missão Velha, na região do Cariri, pegou fogo durante a missa da celebração da quarta-feira de cinzas. Hugo de Leon. Esse caso aconteceu na noite de ontem, durante missa de cinzas na igreja matriz de Missão Velha, aqui no Cariri. Chovia durante a celebração e houve um curto-circuito em uma fiação que fica próxima à cruz que pegou fogo. Outras partes da igreja não foram afetadas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a celebração seguiu normalmente. Lembrando que a hipótese mais provável, de acordo com o próprio pároco da igreja de São José, é que o fenômeno meteorológico, portanto, deve ter causado aí o incêndio. Mas muita gente, devotos do padroeiro, atribui a questão a um fenômeno paranormal, o que tem sido, evidentemente, causado até uma certa polêmica na cidade, algo um tanto quanto inusitado. Voltamos ao estúdio. Certo, Hugo. E olha, o assunto agora é futebol no JC e a gente começa com o Fortaleza, que goleou o Pacajus por 5-0 e garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Cearense. O primeiro gol tricolor foi de cobertura. Robson recebeu de Lucas e mandou para o fundo da rede. Pikachu aproveitou a falha do Pacajus, invadiu a área e ampliou o placar, 2-0. No segundo tempo, o Moisés marcou dele. O quarto gol foi de Romero. Para fechar o placar, Hércules driblou o goleiro e chutou forte. Agora o Fortaleza vai enfrentar o Ferroviário na semifinal do Cearense. Já o Ceará avançou para a segunda fase da Copa do Nordeste depois de vencer o São Raimundo por 3-0. Mendonça foi o primeiro a balançar as redes aos 22 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Kleber marcou dele. O terceiro gol saiu em uma falha do zagueiro Celson, que foi tentar cortar, chutou nas costas de João Vitor e marcou contra. Com a classificação, o Ceará vai enfrentar o Tuna Luso do Pará na segunda fase da Copa do Brasil. Bom, nossos times se deram bem na rodada de ontem. Fortaleza pelo Campeonato Cearense, Ceará pela Copa do Brasil. Fortaleza enfiou 5 no Pacajus. O placar pode ter sido exagerado, mas o resultado, uma vitória tricolor, era o que todo mundo esperava. E é bom até que a torcida do Pacajus não fique chateada, porque o Fortaleza hoje é uma potência nacional. 4º colocado na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, era de se esperar realmente uma vitória tricolor que deu mais um passo gigantesco em busca do tetracampeonato. Ceará foi ao extremo norte do Brasil, pegar o São Raimundo lá em Roraima. O time, por menor que seja, jogando em casa, com o calor da torcida, com o gramado que não é lá essas coisas, um buraquinho, né? Então, conseguiu ganhar 3-0, foi um excelente resultado. E futebol é assim, uma vitória, uma derrota grande pode causar um grande problema. E uma vitória pode acabar com o problema. Não quero dizer que a torcida está morta de feliz, não é isso. Ainda existem problemas para serem resolvidos e nós esperamos que o Robson de Castro realmente arregace as mangas e agora entenda que tem que contratar realmente, que já trouxe aí
o Dentinho, né? E que traga outros grandes jogadores para que a torcida fique mais animada e não sofra durante esse campeonato brasileiro. Uma boa noite a todos e até amanhã. Será que avançou de fase na Copa do Brasil e não na Copa do Nordeste, como nós falamos? É isso. Ainda hoje no JC, o furto de equipamentos de uma banda em Fortaleza. Câmeras de vigilância flagraram a ação. E na volta do intervalo, nós vamos te ensinar a bloquear aquelas ligações indesejadas de telemarketing. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Ninguém cuida tão bem de você quanto a sua mãe. Só ela conhece cada detalhe da sua saúde. Quer dizer, ela e a Apvida. A Apvida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apvida, saúde pra valer. Vacine-se contra a Covid. Vacinar é um ato de amor. E se proteja. E proteja quem você ama. Atenção, viu? Porque amanhã Fortaleza vai iniciar a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 nos imunossuprimidos. O Elmar vai voltar aqui para o nosso telão para explicar como é que será o agendamento dessas pessoas, hein, Elmar? Alexandre, o primeiro passo, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza, é atualizar o seu cadastro na plataforma do Governo do Estado, Saúde Digital, dizendo que você é imunossuprimido. São pessoas com imunodeficiência ou pessoas que enfrentam doenças graves como o câncer. Depois disso, a Prefeitura vai agendar essas pessoas, esses agendamentos vão sair dia a dia. Por exemplo, amanhã tem 2.500 pessoas que já vão se vacinar. É bom lembrar que com o agendamento feito, você precisa levar identidade, CPF, comprovante de residência, o cartão nacional de vacinação de saúde e também um documento que comprove que você é realmente um imunossuprimido. A gente continua acompanhando. Volto com vocês. Obrigada, Elmar. Agora o JC vai te ensinar a bloquear aquelas ligações indesejadas de telemarketing. Pois é, sabe aquele número 011 que vive te ligando, você não sabe de onde é? Até sabe, né? Nunca atende. Pois é, a grande maioria só serve para incomodar mesmo. Por isso, o DECOM criou um sistema online para o consumidor se livrar dessas chamadas. Seu Antônio sempre recebeu ligação de telemarketing. Com medo de ser vítima de golpes, a frequência com que ele atende é cada vez menor. A ligação que vem de fora, não sei o quê. Mas quando eu, por exemplo, eu vejo que não é coisa que eu conheço, às vezes eu nem atendo. Para tentar diminuir cada vez mais esse tipo de ação, o Departamento Estadual de Defesa do Consumidor dispõe de um sistema totalmente online para bloquear as ligações indesejadas. É um sistema que foi estabelecido através de uma lei estadual, né, que foi criado a lista anti-marketing, né? E na legislação foi estabelecido que o DECOM seria o responsável para manter essa lista dos consumidores que não desejam receber marketing, seja através do telefone ou através do e-mail. Para acessar, basta acessar o site do órgão e procurar por Sistema de Bloqueio de Marketing. Esse cadastro ele é mantido por um ano. Após o ano, o consumidor recebe no e-mail a informação de que o sistema precisa ser renovado. Então, alguns consumidores que já ultrapassaram um ano de cadastro, eles precisam retornar no sistema para poder reativar. Atualmente, o sistema de bloqueio desse tipo de chamada conta com 272 fornecedores cadastrados para pouco mais de 20 mil consumidores em todo o Ceará. De acordo com o DECOM, é obrigação da empresa verificar todos esses dados. Caso haja reincidência de ligação, elas podem ser penalizadas. Elas variam de multa, interdição, suspensão da atividade, mas vai variar de acordo com o caso concreto. Para o seu Francisco, este continua sendo um problema, mas hoje ele não atende mais nenhum número que não conheça. Quando eu vejo a cidade, sabe, aí eu já tenho uma noção, sabe, dos prefixos, essas coisas, aí já tiro de letra. E já, às 8h15 da noite, tem conteúdo novo no canal do GC+, no YouTube.
O JC Entrevistas recebeu a mais nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará, Jurisa Magalhães Pinheiro. A entrevista completa você confere apontando a câmera de seu celular para o QR Code que aparece na tela. Acompanhe agora alguns trechos desse bate-papo. Qual a importância da gente ter um judiciário forte, coeso, em um período como esse, em um ano eleitoral e um período de acirramento político? Olha, assim, o juiz, ele não é eleito, né? É um agente do Estado que não é eleito e nem deve ser. Eu defendo isso, porque é aprovado por concurso. E é importante que ele tenha para gerar essa independência, né? O juiz tem que ter essa independência para julgar. E essa independência não é que ele não esteja observando o que acontece, é que não tenha nenhum vínculo com quem quer que seja imparcial naquele julgamento. Aí é forte nesse sentido, de que é respeitado pela independência, pela imparcialidade, de que vai proferir o melhor julgamento, independentemente de quem está sendo, vamos dizer, de qualquer das partes envolvidas. Quais são os principais desafios que a senhora acha que o judiciário cearense precisa vencer para que a gente se torne um Estado cada vez mais justo, com julgamentos mais céleres, com um judiciário fortalecido? O mais importante é acompanhar o tempo, e isso está sendo realizado. Atualmente, vamos dizer, o foco dessa gestão é a tecnologia, mas com humanismo, com humanidade. E é isso, a sociedade está em permanente mudança, os meios tecnológicos estão aí e eles devem ser utilizados, né, para, vamos dizer, aumentar essa produtividade, mas nunca esquecer, que é o lema da presidente Nailde, nunca esquecer do humano, de que, vamos dizer, todo o esforço, não apenas do judiciário, todo o esforço no serviço público tem que visar o ser humano. A Arquidiocese de Fortaleza lança hoje a campanha da Fraternidade 2022, que vai abordar o tema da educação. A guerra entre Rússia e Ucrânia também foi um dos temas abordados. A evasão escolar, a perda de interesse pela educação e o atraso na aprendizagem são apenas algumas das preocupações apontadas pela CNBB para abordar novamente o tema. Este ano, a campanha fala sobre fraternidade e educação e busca fortalecer a área com sabedoria e amor. Todos os temas que foram aparecendo foram justamente os pontos fracos da fraternidade, né? E esse ano, pela terceira vez, na campanha da fraternidade, que já tem 58 anos, né, no Brasil, ela toca novamente a questão da educação. E é por isso que ela provoca a solução para uma fraternidade universal. O lançamento foi transmitido pelas redes sociais da Arquidiocese de Fortaleza e foi presidido pelo arcebispo Dom José Antônio Aparecido. Para ele, a campanha também tem relação direta com a atual crise mundial, envolvendo diretamente Rússia e Ucrânia. Estimular a educação é reduzir conflitos. A campanha da fraternidade, quando fala da educação, não fala simplesmente da parte pedagógica de escolas, de educação sistemática, acadêmica. Está falando do conjunto da educação humana, que é o processo de humanização, né? Que depois se aplica em todos os níveis. Essa é a terceira vez em quase 60 anos que a campanha da fraternidade fala sobre educação. A iniciativa, desenvolvida ao longo da Quaresma, busca aproximar a igreja das comunidades, com o intuito de dialogar e despertar nos fiéis solidariedade em torno de um problema concreto existente na sociedade brasileira. Um dos convidados para o lançamento da campanha foi o doutorando em Sociologia e professor da Universidade Federal do Ceará, Rafael dos Santos. Ele avalia que a igreja aborda o tema no momento em que o país precisa repensar a educação para que bons resultados possam surgir. A guerra só existe onde a educação não foi mediadora. Nesse sentido, os conflitos entre países, mas também os conflitos internos, territoriais, esses conflitos eles podem ser evitados se as pessoas, os jovens, as crianças, elas tiverem acesso a mais educação, a um contexto mais amplo de educação.
Isso insere também o papel da família, que é fundamental. Daqui a pouco, como o uso incorreto do capacete pode agravar acidentes e gerar multas aos motociclistas. E ainda a ressaca do mar que destruiu uma estrada em Capuí e agora ameaça casas e postes de iluminação. Vários equipamentos de uma banda foram furtados dentro de um carro no bairro Pan-Americano, em Fortaleza. As câmeras de vigilância flagraram toda a ação. A imagem do circuito de segurança mostra a chegada dos suspeitos nesse veículo preto. Pouco tempo depois, um deles se aproxima dos carros estacionados com a lanterna do celular e observa o que tem dentro. Eles conversam com o segurança, que nem imagina a real intenção da dupla. O vidro de um dos veículos foi quebrado, o cinto de segurança cortado e de dentro do carro foram tirados uma bateria, som e iluminação. Um prejuízo de mais de R$12 mil para os músicos. Eu deixei o meu instrumento, a bateria, no carro do cantor, porque eu ia usar da casa, que eles facilitam. Eu já conheço ele, o filho do dono, eles me facilitam. Então eu não tive assim o trabalho de tirar de dentro do carro para ir montar minhas coisas em cima do palco. Meu prejuízo do meu instrumento da bateria é um prejuízo de R$4 mil. Já o do cantor, que foi som, luz, vai para R$7 mil, R$8 mil, que ele tinha me relatado. O veículo estava estacionado nesse local na Avenida Carneiro de Mendonça, a um quarteirão da casa de shows. Com impedimento para os grandes eventos, os músicos estavam se mantendo com apresentações em bares. Sem os instrumentos, também eles não têm de onde tirar renda. O baterista tem esperança que os instrumentos apareçam. Com essas imagens aí que já tem aí em mãos, né? A polícia também já tem? Que a polícia já tem, já está sendo investigado. Essa ação, eu tenho uma esperança que vai ser encontrado o meu instrumento. A ressaca do mar destruiu uma estrada e está ameaçando casas na Praia da Peroba, em Capuí, litoral leste do Ceará. Elmar, ainda existe a possibilidade da cidade ficar no escuro porque os postes podem cair a qualquer momento, é isso? Exatamente, viu, Alexandre? Isso porque a ressaca destruiu a estrada. E já tinha destruído ela em 2016, ela foi reconstruída e foi destruída novamente agora. Só que do ponto da destruição até onde é fixada a rede elétrica, não dá mais do que 50 centímetros. Existe um medo, um receio que na próxima ressaca tudo vem abaixo e eles fiquem sem energia elétrica. Em resposta, a Prefeitura de Capuí disse que desde 2018 tem um recurso de 18 milhões para a área, só que os próprios moradores entraram na justiça para não serem realocados de lá, para não serem retirados, e esse recurso está preso na justiça. Agora é torcer para que não aconteça o pior e que tudo possa ser normalizado. Volto com vocês. Obrigada, Elmar. No Cariri, pesquisadores da Universidade Federal desenvolveram um produto que promete potencializar a ação dos antibióticos. E a base dele é feita com plantas encontradas na Chapada do Araripe. O trabalho realizado por pesquisadores do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade da Universidade Federal do Cariri tem o objetivo de potencializar a ação dos antibióticos. Hoje, atualmente, boa parte das bactérias que infectam, nós, seres humanos, eles estão passando por um processo de resistência a esses antibióticos que nós utilizamos no dia a dia. Isso motivou o nosso grupo a buscar substâncias que pudessem potencializar a ação desses antibióticos e reduzir a capacidade dessas bactérias em adquirir essa resistência. Segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, se nada for feito até 2050, boa parte dos antibióticos que existem atualmente não serão eficazes contra bactérias. Daí a necessidade de pesquisas como a dos pesquisadores da UFCA. Por meio do estudo feito com plantas encontradas na Chapada do Araripe, os cientistas conseguiram isolar substâncias e potencializar em até 80% a eficácia desse tipo de medicamento. De todas as plantas que nós trabalhamos, mais de 10, acredito, na verdade, mais de 20 plantas, mais de 20 espécies de plantas, nós encontramos 5 espécies que tinham uma ação direta, uma interação direta com esses antibióticos. Depois da primeira fase da pesquisa, com experimentos em laboratório, o próximo passo é fazer testes em animais.
Existe ainda um longo caminho até o produto ser patenteado e futuramente poder ser comercializado no mercado. É muito gratificante ter uma pesquisa que a gente acompanhou do início ao fim, ter frutos tão relevantes como agora a gente está tendo, que é a patente. E saber que essa patente, esses nossos resultados, os nossos esforços valeram a pena e que pode ser utilizado, futuramente pela sociedade em geral. Enquanto o medicamento não está disponível, este médico faz um alerta para o uso de antibióticos. O uso de medicamentos de forma aleatória e indiscriminada por parte da população é um dos principais motivos de resistência bacteriana. E eles têm um impacto muito grande quando a pessoa realmente precisar daquele medicamento e aquele medicamento não vai ter sua eficácia. É importante as pessoas tomarem antibióticos apenas quando forem prescritos por médicos. Você conhece os tipos de capacete e sabe como usá-los corretamente? Segundo a MC, o equipamento mal colocado pode agravar acidentes, além de gerar multas. Um equipamento indispensável que protege de lesões na cabeça, mas que ainda gera muitas dúvidas. Com tantos modelos à disposição, qual capacete ideal para usar? O uso incorreto é passível de punição? Fomos em busca de respostas com o gerente de educação para o trânsito da MC, André Luiz Barcelos. Ele explica que itens indispensáveis precisam ser observados para evitar principalmente acidentes. Ele é um equipamento que é obrigatório o uso para todos aqueles condutores que conduzem aí motonetas, ciclomotores, motocicletas. Ele é um elemento que ele vai prevenir a ocorrência de lesões graves. Para estarem aptos para a utilização, os equipamentos precisam cumprir requisitos mínimos de proteção de impacto e os testes são realizados pelo Inmetro. Os selos de qualidade ficam visíveis. Nós temos alguns tipos de capacetes. A gente tem o capacete integral, que é aquele capacete que ele não tem essa queixeira removível, escamoteável, como se chama. Esse capacete, que é o capacete modular, o escamoteável. E o capacete jet, que ele não tem a queixeira, mas ele tem também essa viseira. Esses elementos, eles são regulamentados pelo Inmetro, pelo CONTRAN. Eles precisam ter o selo do Inmetro ou uma etiqueta. Ele tem elementos retrorefletivos ao redor dele e ele é um elemento de segurança. Tantos cuidados visam proteger o motociclista e também o passageiro, mas muitos parecem não ligar para a importância do uso do capacete. Só em 2021, aqui em Fortaleza, 3.612 infrações por conduzir motocicleta, ciclomotor ou motoneta sem o equipamento foram registradas. Quase 1.800 foram porque o passageiro não estava utilizando o item de proteção. Nas ruas, flagramos o jeito errado de usar o capacete muitas vezes. Apesar dos deslizes, motociclistas tratam o equipamento como indispensável. Sabe que a viseira não pode estar tão levantada assim, né? É, porque eu estou procurando um endereço que é uma dessas ruas, aí eu estou mais atento com ela aberta é melhor, mas só com ela fechada. Que é um item de segurança, né, para a moto, para a gente não poder estar... Se tiver caso sofrendo algum acidente, a gente está protegido, né? Uso obrigatório sempre do capacete, que é o que protege a gente, né? Com todas as dificuldades que surgiram durante a pandemia, pesquisas apontam que as famílias estão bastante endividadas. Mas você sabia que pode negociar seus débitos com a ajuda do Procon Fortaleza? Veja com o Elmar Lima. Mesmo preocupado com a saúde financeira, o Braulio recorreu ao cheque especial, um crédito que bancos concedem para muitos clientes, com juros altíssimos. Aí você já viu, ele acabou se endividando ainda mais. O meu endividamento ele foi prioritariamente empresarial. Na empresa ocorrem algumas variáveis, de acordo com o mercado e às vezes não consegue prever. E isso, no caso, transforma a sua vida assim drasticamente, É uma bola de neve. O Braulio é apenas um dos mais de 12 milhões de brasileiros endividados, de acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, promovida pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio. Boa parte dessas pessoas tem dívidas com o cartão de crédito,
que dá uma falsa sensação de ter um poder de compra ainda maior. Também é importante estabelecer prioridades para os seus gastos. Se a sua renda hoje não permite um nível de vida que seja possível ter tudo o que você deseja, então estabeleça o que é mais importante. Ainda de acordo com a pesquisa da CNC, os mais de 12 milhões e meio de brasileiros endividados representam um endividamento de quase 77% das famílias brasileiras. Esse é um número crescente, já que em igual período do ano passado, o percentual de famílias endividadas era pouco maior do que 66%. Isso mostra que a saúde financeira do povo brasileiro vai muito mal. Muita gente não sabe, mas o Procon Fortaleza também trabalha nas negociações de dívidas entre o consumidor e as empresas. E de 2020 para cá, a procura pelo serviço é crescente. Diariamente o Procon ele trabalha no sentido de receber consumidores que estão com dívidas, que não conseguem pagar essas dívidas e que procuram um órgão para tentar fazer um acordo com as empresas e conseguir renegociar essa dívida no intuito de realmente pagar. Assista agora ao Jornal da Record. Boa noite para você e para encerrar, imagens do alto da Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza. Até amanhã.